Olá para você, tudo em paz? Preste atenção. Neste mundo competitivo em que vivemos, um dos maiores problemas pessoais e profissionais é a insegurança. E este é um sentimento que nasce lá na infância da pessoa e vai crescendo com o passar dos anos, podendo mais tarde até se transformar nos grandes medos ou em fobias. Insegurança é uma incerteza cruel em relação ao futuro e um medo feroz de fracassar, de ser com isso, claro, alvo de críticas. Pessoas que tiveram uma infância sem direito de expressão, infância em que foram recalcadas e censuradas em suas opiniões, geralmente apresentam-se hoje inseguras e ansiosas diante da vida. No entanto, nada pode ser feito em relação ao passado, que não existe mais, e nem em relação ao futuro, que ainda não chegou. Não é porque o seu passado não foi bom que você tem que viver o hoje e o amanhã cheio de culpas, mágoas, preso às lembranças negativas. Você não pode apagar o seu passado, mas pode deixá-lo no lugar que lhe é devido, no passado. Você só vai amadurecer e superar os seus medos quando você se tornar o senhor do seu destino, revelando ao mundo as habilidades, os dons que você carrega dentro de você. O primeiro passo para desenvolver a sua autoconfiança é nada mais, nada menos do que o autoconhecimento. Porque quando você entra em contato com a sua essência, um mundo novo se descortina para você, cheio de sonhos, de esperança e de fé na conquista das suas metas. Então, agora eu vou te dar algumas características positivas da personalidade de uma pessoa autoconfiante. Primeiro, a assertividade. É saber dizer sim quando quiser dizer sim e dizer não quando necessário, sem culpas. Outra coisa é a busca da autenticidade, ser ela mesma sem prender-se à opinião dos outros. E também a forma otimista e entusiasmada de viver. Conta-nos uma história antiga que uma leoa, enquanto saltava de uma colina para outra, deu à luz a um filhote no meio desse salto. O filhote caiu no meio de um rebanho de ovelhas. As ovelhas alimentaram o filhote sem saber que ele era um leão. E o filhote nunca percebeu que era um leão, pois à sua volta todas eram ovelhas. Ele pensava que era uma ovelha. As ovelhas são os animais mais medrosos que existem. Nunca andam sozinhas, estão sempre em grupos, precisando umas das outras. Elas têm medo de ficar sozinhas. Para elas é perigoso estar sós. E este pobre leão não tinha nenhuma ideia de como se parecia. Ele cresceu, mas as ovelhas ficaram acostumadas com ele. Elas o tinham criado desde a infância. Ele era considerado, então, uma ovelha, muito estranha, mas era uma ovelha, acostumado a comer grama. Um leão de verdade jamais comeria grama. E ele nunca rugiu como um leão, porque afinal, ele nem sabia que era leão. Ele era medroso como as ovelhas, andava no meio do rebanho para se sentir mais seguro e tinha medo dos animais selvagens. Mas um dia, um velho leão viu esta cena. Ele não podia acreditar. Ele nunca tinha visto um leão e ovelhas misturados. As ovelhas andavam com o leãozinho sem nenhum medo e o leão estava com medo de ficar sozinho. O velho leão resolveu então seguir o grupo e com esforço agarrou o jovem leãozinho e o arrastou para um lago próximo. Esse leão estava morrendo de medo e chorava como uma ovelha. Mas no lago, um milagre aconteceu. O jovem leão pôde ver a sua imagem refletida nesse lago e percebeu neste momento que era um leão também. E houve uma súbita transformação, porque a ovelha não era uma realidade, era apenas uma falsa ideia implantada pela sociedade em que o leão fora criado. Nós somos leões. Nós nascemos leões, mas muitos de nós fomos educados sendo ovelhas. Pense nisso com carinho. Quando puder, passeie no meu site elianabarbosa.com.br
Um beijo e até o próximo encontro.